Caro educador, você já ouviu falar em analfabetismo funcional? Eu aposto que sim, mas a pergunta que eu quero te fazer é outra. Você já parou para olhar de perto o que esse termo realmente significa e o que ele está escancarando sobre o fracasso das nossas políticas de alfabetização no Brasil? Hoje, mais de 40 milhões de brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Isso significa 29% da população brasileira, segundo os dados mais recentes do INAF 2024. É um número que não mudou nada nos últimos 6 anos. Ou seja, mesmo com avanços no acesso à escola, mesmo com mais anos de escolaridade, mesmo com avaliações, programas e políticas lançadas, o essencial não está acontecendo. As pessoas não estão aprendendo a ler e a escrever de verdade. E antes que a gente pense que isso se limita a quem não completou os estudos, dá só uma olhada nesses dados. Entre os brasileiros que concluíram o ensino médio, 17% ainda são considerados analfabetos funcionais. E mesmo entre os que chegaram ao ensino superior, 12% ainda não conseguem aplicar habilidades básicas de leitura e escrita em situações do dia a dia. A gente precisa dizer isso com todas as letras. Estamos alfabetizando para a estatística, mas não para a vida. Esse vídeo é um convite para nós olharmos com profundidade para essa crise, que é silenciosa, mas ao mesmo tempo devastadora. Aqui, nós vamos explorar juntos o que os dados do INAF 2024 realmente revelam, por que as políticas de alfabetização no Brasil fracassaram e continuam fracassando. E o mais importante, o que isso exige de nós, educadores, coordenadores, gestores e também dos formuladores de política. Se você acredita, assim como eu, que a alfabetização é um direito estruturante que sustenta todo o resto, então fica comigo até o fim desse vídeo. Quando a gente fala em analfabetismo, é comum pensar naquela imagem clássica de alguém que nunca aprendeu a ler ou a escrever. Mas a verdade é que esse é só o começo da história. Hoje, o desafio maior da educação brasileira está no que a gente chama de analfabetismo funcional, ou seja, pessoas que até sabem ler palavras ou escrever frases curtas, mas que não conseguem compreender um texto simples, interpretar uma informação, resolver uma conta básica de matemática ou preencher um formulário digital com autonomia. É como se a alfabetização tivesse ficado no raso. Ela aconteceu, mas não se consolidou. O INAF, sigla para Indicador de Alfabetismo Funcional, mede isso desde 2001 e classifica a população em 5 níveis de alfabetismo. Analfabeto, não consegue ler palavras ou compreender um bilhete simples. Rudimentar, reconhece palavras, números, mas tem enorme dificuldade para entender frases completas. Elementar, lê e entende trechos curtos, mas não estabelece relações entre as informações. Intermediário, já consegue compreender textos mais longos e realizar inferências básicas. E proficiente, lê, interpreta, reflete e age com autonomia em diferentes contextos, inclusive no contexto digital. De forma geral, os 2 primeiros níveis, analfabeto e rudimentar, são os considerados como níveis de analfabetismo funcional. O nível elementar é uma espécie de fronteira, e os 2 últimos, o intermediário e o proficiente, compõem o que o INAF chama de alfabetismo consolidado. A grande questão é que, mesmo com acesso à escola, uma parcela enorme da população não avança para os níveis mais altos. E o mais grave, a escola brasileira está entregando diplomas, mas não está garantindo a aprendizagem essencial. Vamos olhar alguns números com mais calma. 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é funcionalmente analfabeta. Isso representa mais de 40 milhões de pessoas. O índice não melhorou desde 2018, ou seja, nós estagnamos como país. E agora, o que choca mesmo é ver quem está dentro desses 29%.
51% das pessoas entre 50 e 64 anos no Brasil são analfabetas funcionais. Ok, aqui a gente até entende o péssimo histórico educacional do país, mas 22% dos jovens entre 15 e 29 anos também estão nesse grupo. Ou seja, 1 em cada 5 jovens que acabaram de passar pela escola nos últimos anos não foram plenamente alfabetizados. E a situação fica ainda mais crítica quando a gente cruza esses dados com a escolaridade. Entre os que concluíram o ensino médio, 17% são analfabetos funcionais. E até entre os que chegaram ao ensino superior, infelizmente, 12% ainda não dominam plenamente habilidades básicas de leitura e escrita. Esses números revelam um problema estrutural. Estamos entregando certificados sem garantir o direito à aprendizagem. E tem mais, no Nordeste, a taxa de analfabetismo funcional chega a 42%. Entre pessoas pretas e pardas, o percentual também é muito mais alto, o que acentua as desigualdades. Em municípios pequenos, com até 20 mil habitantes, os indicadores também são consistentemente piores. É importante dizer, esses dados não são só estatística. Esses dados têm rosto, têm história e também têm sala de aula envolvida. São estudantes que passaram anos na escola, que foram promovidos de série em série, mas que não saíram de lá com o que mais importa, a capacidade de ler, de compreender, pensar e transformar a sua própria realidade. Na prática, o analfabetismo funcional não aparece de uma hora para outra. Ele é construído aos poucos, dentro da própria escola. Começa lá no primeiro ano do ensino fundamental, quando a alfabetização não acontece como deveria. Passa pelos anos seguintes, quando o aluno é promovido sem ter dominado a leitura e a escrita adequadamente, e se agrava nos anos finais do ensino fundamental, quando o currículo já exige habilidades que ele não teve tempo de consolidar. Resultado: turmas heterogêneas, professores exaustos e alunos frustrados. O que a gente vê em campo, e os dados confirmam, é uma grande desconexão entre a escolarização formal e o desenvolvimento real das habilidades cognitivas. O estudante avança de série, mas não acompanha o nível de complexidade dos textos, das provas, dos conteúdos que são apresentados a ele. E isso vai gerando um efeito cascata, dificuldade em interpretar textos, medo de errar contas básicas, desmotivação e até a evasão escolar. Muitos professores, mesmo comprometidos, não têm apoio, formação ou tempo para lidar com essa defasagem. E quando tentam propor algo diferente, enfrentam a pressão por metas, por resultados e de avaliações externas que geram, sim, indicadores importantíssimos, mas que não devem ser interpretados descolados do contexto em que eles foram gerados. A escola brasileira está em estado de alerta silencioso e o analfabetismo funcional é o sintoma mais claro de que algo estrutural precisa ser revisto. Desde os anos 2000, o Brasil tem buscado formalizar uma política nacional de alfabetização e aí nós tivemos vários programas nessa direção. Tivemos o PNAE, o Mais Alfabetização, depois o atual PNA, vinculado já à BNCC, e mais recentemente o programa Criança Alfabetizada. Mas se a gente olhar para os números do INAF, a pergunta é inevitável: por que nada disso funcionou de verdade até agora? E a resposta não é simples, mas ela passa por alguns pontos centrais. A falta de continuidade e coerência entre esses programas. A cada governo, uma nova política, uma nova cartilha, uma nova sigla. O foco excessivo na escolarização e não na aprendizagem real. Anos de estudo viraram meta, mas o desenvolvimento das competências ficou em segundo plano. Formação docente fragilizada. Muitos professores do ciclo de alfabetização não têm apoio, supervisão ou formação em serviço para lidar com os desafios atuais. Desconexão entre a avaliação e a ação pedagógica. Mesmo quando a avaliação aponta falhas, pouco se muda no dia a dia da sala de aula. E mais recentemente, despreparo para alfabetizar
em um mundo digital, onde ler não é só decodificar, é acessar, navegar, selecionar, interpretar e também produzir conteúdos. O INAF 2024 mostra com todas as letras que nem mesmo o ensino médio tem garantido a alfabetização funcional. Isso deveria nos constranger como sociedade, mas mais do que isso, deveria nos mobilizar, porque quando um país não garante a alfabetização plena, ele bloqueia o acesso a todos os outros direitos de um cidadão. O analfabetismo funcional é talvez o retrato mais cruel da desigualdade educacional no nosso país. Isso porque ele não é visível de imediato, ele é invisível nas estatísticas da aprovação, é invisível nas planilhas do sistema, mas ele é brutalmente real na vida de milhões de brasileiros que não conseguem ler o mundo e, por isso, não conseguem transformá-lo. A escola brasileira precisa voltar a colocar a alfabetização no centro da conversa, não como uma etapa burocrática, não como uma meta abstrata, mas como uma missão essencial, coletiva e estruturante da nossa educação. E isso começa com formação de professores de verdade, continuada, com foco no que importa. Avaliações que gerem informação e não apenas ranqueamento dos alunos e escolas. Políticas públicas que tenham continuidade, coordenação e escuta do chão da escola. E, sobretudo, precisamos admitir com coragem: nós ainda não alfabetizamos o Brasil, mas ainda dá tempo. Cada professor que entende isso e ajusta a sua prática, cada gestor como eu e você, que olha para os dados com responsabilidade e não com medo, e cada rede que transforma suas metas em ações pedagógicas com intencionalidade. Se os assuntos que a gente abordou nesse vídeo fizeram sentido para você, compartilhe esse conteúdo com a sua equipe, com seus colegas e com a sua rede. Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Quanto mais gente espalhar essa conversa, mais chance a gente tem de transformar essa realidade. Lembrem-se, educadores, se a gente não garantir que os nossos alunos aprendam a ler o mundo, alguém vai escrever esse mundo por eles. Eu te vejo no próximo vídeo.